Fala galera, tudo bem? Estamos aí então iniciando mais um dos projetos aqui do Quero Passar no Mestrado. Esse é um projeto que a gente há muito tempo já queria fazer, que é o curso online da elaboração de projeto científico. A gente já fez uma versão desse curso de maneira presencial na última jornada de fisioterapia e funcionalidade, certo? Que aconteceu no ano passado lá na UFC. A gente foi convidado e a partir disso a gente criou as bases para esse curso online que a gente está lançando hoje e vai sair lançando aí uma aula a cada semana para que você possa estudar no seu tempo, certo? Então, para quem ainda não conhece a gente, eu sou Carlos Augusto Silva Rodrigues e junto com a Tâmila Rocha Albano, a gente forma o Quero Passar no Mestrado, uma página no Instagram que é dedicada a você que quer passar no mestrado. Então a gente traz muitas dicas para você sobre todas as fases da seleção do mestrado, como você deve se preparar, como você deve chegar em contato com seu orientador, como você deve escrever o seu projeto de pesquisa, como ter uma boa ideia, como se preparar para a arguição na banca, todas as fases a gente detalha tudo direitinho e já fazem 2 anos que a gente está aí nessa batalha, certo? Hoje é dia 5 de junho de 2025. Estou gravando esse vídeo aqui, que depois a gente vai liberar. E hoje fazem 2 anos que a gente está com a página, certo? Isso faz parte da comemoração dos 2 anos da página, o lançamento desse curso, que ele vai funcionar totalmente gratuito de forma online na plataforma YouTube, certo? Então, a gente fez lá um canal no YouTube, Quero Passar no Mestrado, e a gente vai liberar lá toda semana esses vídeos, depois eles vão ficar lá liberados e você pode assistir da maneira que você quiser, na sequência que você quiser, porque a gente organizou cada aula para que ela tenha início, meio e fim, se aprofundando em uma parte específica da elaboração do projeto de pesquisa. Então, se você tem dúvida na elaboração, na parte da introdução, você pode ver o vídeo só da introdução. Se você tiver dúvida em relação à parte da metodologia, você vai lá só na metodologia. E se você tiver dúvida sobre a elaboração do projeto como um todo, você pode assistir na sequência cada um dos vídeos para poder fazer o passo a passo da elaboração do seu projeto de pesquisa, certo? Então, ele vai funcionar de maneira gratuita. E aí, se você assistir os nossos vídeos e achar que ele contribuiu para que você conseguisse passar no seu mestrado, contribuiu na sua jornada de preparação para o mestrado, se você quiser nos ajudar, a gente deixou aqui o Pix, né? Quero passar no mestrado, @gmail.com. É uma contribuição voluntária, se você quiser fazer, no valor que você achar que é devido pelo vídeo que a gente te passou ou pelas outras dicas que a gente passa lá no Instagram, ok? Tudo bem? Então a gente selecionou aí a nossa primeira aula e a nossa primeira aula a gente vai começar agora e o tema dessa aula é como ter uma boa ideia de pesquisa, certo? Isso é uma das coisas que travam uma boa parte dos pretendentes à seleção do mestrado. Muita gente quer fazer, mas quando senta aqui no computador para ter uma ideia de pesquisa, não passa nada, fica horas e horas e não sai do lugar, não começa nem a escrever porque não tem nenhuma ideia para começar. Às vezes tem um sentimento, uma vontade, eu queria estudar sobre ligamento cruzado anterior, eu queria fazer uma pesquisa sobre osteoartrite, eu queria fazer uma pesquisa com indivíduos cardiopatas, mas apesar, às vezes, de trabalhar na área, de gostar, às vezes de já ter feito uma residência, não fica muito claro como fazer essa pesquisa, como é que a gente tira essa vontade e transforma numa ideia, para daí dessa ideia conseguir fazer um projeto de pesquisa, certo? Então, nossa aula hoje é sobre isso. E aí, o primeiro recado que eu deixo aqui para vocês é que boas ideias, elas não caem do céu. A gente precisa ter sistematicamente uma boa metodologia para que a gente consiga ter uma ideia e que essa ideia surja parecendo que ela caiu do céu, que ela surgiu do nada, mas na realidade é porque você já vem sistematicamente fazendo uma sequência adequada que vai fazer com que você tenha as ideias, boas ideias, para colocá-las em prática de pesquisa, certo? Então, o primeiro passo é a gente conhecer bem a nossa área de pesquisa, aquilo que você quer pesquisar. E não é simplesmente estudar aleatoriamente, abrir ali uma página no PubMed, bota lá reconstrução do ligamento cruzado anterior e sai lendo na sequência um por um para ver o que é que vai
surgir dali, de repente dali vai surgir uma ideia, porque você leu demais, certo? A gente precisa ter um pouco de sistematização, ler as evidências científicas certas, com atenção direcionada, porque a partir daí a gente vai ter, então, boas ideias de pesquisa. Então, para conhecer a nossa área de interesse, a gente tem uma sistemática que a gente pensou e vai passar aqui nessa aula. Tem algumas evidências científicas que são mais interessantes que você estude primeiro, e tem algumas coisas que você precisa fazer ou deveria fazer, se você já é formado ou se você ainda está no seu processo de formação, que vão te ajudar, que vão te aproximar do mestrado, vão te aproximar de ter uma boa ideia de pesquisa. Então, por exemplo, se você quer conhecer a sua área, estude guidelines sobre a sua área, estude revisões sistemáticas sobre a sua área, participe de congressos na sua área, participe de grupos de extensão, pesquisa, ligas acadêmicas, participe de iniciação científica. Se você fizer tudo isso, enquanto estiver na graduação, ou fizer isso, o que der para fazer, quando você já estiver formado, isso vai te aproximar muito do mestrado, mesmo antes do processo seletivo, mesmo antes de você já ter um projeto. Isso já te ajuda demais, certo? E eu vou te mostrar aqui por quê. Começando pelos guidelines. Os guidelines são evidências científicas que sintetizam tudo sobre uma área de conhecimento, certo? Então, se você pegar um guideline sobre cardiopatia, sobre DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, lá vai estar falando sobre métodos de diagnóstico, sobre métodos de tratamento, sobre novos tratamentos que estão surgindo, sobre direcionamento em pesquisas futuras, para tratamento, para diagnóstico, para prognóstico, de toda maneira, eles vão se aprofundar em todos os pontos da doença pulmonar obstrutiva crônica. E além disso, eles ainda vão analisar a qualidade das evidências científicas que estão publicadas até então, certo? Colocando essas evidências científicas são boas, essas evidências científicas são ruins, precisa melhorar aqui, precisamos direcionar as pesquisas nesse sentido, certo? Então, o guideline é um dos principais artigos científicos, modelos de artigos científicos que você deve ler para você ter boas ideias de pesquisa científica, certo? Você vai ter um panorama geral e um panorama geral aprofundado em cada uma das questões que envolve aquela temática que você gosta de estudar. Então, mostra aqui para vocês um guideline sobre osteoartrite no quadril. Então, olha aqui, ó, você consegue ver a classificação, o resumo das recomendações, separada por nível de recomendação, ó, recomendações de nível A, recomendações de nível B, de nível C, para diagnóstico, classificação diagnóstica, diagnóstico diferencial, exames físicos que podem ser feitos, intervenções que podem ser feitas. Então, quando a gente vê, por exemplo, intervenções aqui, ó, nível de evidência do tipo C, então é porque ainda existe na literatura científica sobre intervenções para pacientes com osteoartrite, coisas que a gente ainda pode pesquisar melhor, certo? Refinar melhor os métodos estatísticos, refinar melhor os testes que a gente aplica, questionários e tudo, naquela população e desenhar melhor a metodologia das pesquisas para ter uns resultados que sejam mais confiáveis. Isso é que aumenta o nível de recomendação de um tratamento ou de um diagnóstico num guideline, certo? Então, se você vê no guideline um nível de recomendação mais baixo, é porque ali existe espaço para que você melhore os métodos, as metodologias das pesquisas que já aconteceram, faça uma nova pesquisa com mais certeza do resultado, certo? Do mesmo jeito, as revisões sistemáticas. Só que diferente do guideline, a revisão sistemática ela vai sintetizar a evidência de um tema só, certo? Então, se antes eu estava falando aqui que na DPOC um guideline vai falar tudo sobre a DPOC e vai trazer evidências científicas e vai classificar o nível das evidências para diagnóstico, tratamento, essas coisas todas, numa revisão sistemática ele vai pegar um tratamento só ou um pequeno conjunto de tratamento ou um pequeno conjunto de testes diagnósticos e vai se ater naquele ponto para mostrar como é que está ali o estado da arte e como é que está classificada os estudos científicos, como estão classificados os estudos científicos em relação a
esse pequeno recorte que pode ser do seu interesse. No caso, por exemplo, ele vai ali e aponta muitos gaps na literatura científica que você pode explorar de uma maneira mais específica. Vou mostrar aqui para vocês, vocês vão entender a diferença. Ó, observe essa revisão sistemática sobre a aplicação do ultrassom na osteoartrite do joelho, certo? Ele faz uma análise, uma meta-análise, que é a análise dos resultados de cada estudo, e ainda faz uma classificação da qualidade das pesquisas por um tipo de classificação que é o sistema GRADE. Então, observe como é que fica. Ele traz todos os estudos que analisaram aí, que aplicaram ultrassom terapêutico comparado com outro tipo de técnica ou comparado com ultrassom desligado, traz aí, ó, quais foram as intensidades que foram aplicadas, a frequência com que foi aplicada, os resultados que aconteceram, o tempo de segmento, ele descreve isso de todos os estudos. Então você ganha muito tempo. Imagina que você quer fazer um estudo com ultrassom e aí você vai precisar ler tudo que tem publicado sobre ultrassom e osteoartrite para poder definir os parâmetros que você vai utilizar. Você pega uma revisão sistemática como essa, você já vai olhando os principais estudos que têm melhor resultado, os que têm melhor certeza estatística a partir da análise que ele fez e tudo, e consegue, de uma maneira mais rápida, entender o que é que foi feito e o que é que ainda não foi feito que você pode melhorar e fazer no seu estudo, certo? Aqui também outra tabela onde ele mostra o tamanho do efeito da intervenção, a certeza estatística daquele estudo, né? Para colocar, para que você tenha todas essas informações de maneira adequada. Isso serve para um clínico que queira saber se deve ou não deve aplicar o ultrassom e se tem um espaço para aplicar o ultrassom, qual é a dose que deve ser feita. Isso serve para o pesquisador também entender o que é que tem ali no corpo de evidências sobre essa temática e o que é que eu posso mexer ali na metodologia e na forma como as pesquisas foram feitas para melhorar a certeza estatística dos estudos e, de repente, trazer um resultado que tenha melhor qualidade. Outra coisa que você precisa participar são de congressos, certo? Escolha um bom congresso para participar dentro da sua área de interesse. Aqui tem o congresso de fisioterapia esportiva e o outro congresso de fisioterapia em traumato-ortopedia. Volta e meia a gente está participando desses congressos, dependendo de onde eles acontecem, de quanto está o dinheiro que é possível a gente participar ou não. Mas sempre que for possível, participe desse tipo de congresso, participe como ouvinte, tente participar também como um participante que apresenta trabalho científico, se você for um aluno, tente fazer alguma pesquisa junto com algum professor, mesmo que seja uma pesquisa só bibliográfica, que não tem intervenção, mas já para você ter participação e ter a oportunidade de participar de várias das experiências que são oferecidas dentro de um congresso, certo? Lá a gente tem a oportunidade de ter contato com pessoas do Brasil todo, às vezes em congressos internacionais, pessoas do mundo todo que estão pesquisando sobre aquela área de interesse seu, certo? Você tem acesso a vários dados que ainda não foram publicados, então você vai saber antes quais são os rumos que as pesquisas dentro da sua área de interesse elas estão tomando, certo? O que é que o pessoal está pesquisando? É diagnóstico? É intervenção? Qual intervenção que o pessoal está pesquisando mais? O que é que está saindo de mais interessante aí? O que é que vai ser publicado de mais interessante aí? A gente já começa a ver isso quando participa de congressos, de bons congressos, certo? Você tem todo um panorama geral do que está sendo pesquisado sobre o assunto. Quando você olha um guideline, você tem tudo que já foi publicado. Quando você vai para um bom congresso, você sabe o que é que ainda vai ser publicado, o que é que os pesquisadores estão se interessando e quais são as pesquisas que eles estão fazendo. Tudo isso ajuda você a ter ideias e direcionar a sua ideia para algo interessante que, de repente, um orientador possa querer fazer no seu projeto, certo? Então, outra coisa que você pode participar é grupos de extensão, grupos de pesquisa, ligas acadêmicas e iniciação científica. Geralmente a gente participa disso quando ainda está na graduação. Mas em alguns grupos de extensão e pesquisa, eles aceitam pessoas que já se formaram, que têm interesse em passar no mestrado, fazer doutorado e tudo. E aí você tem que ficar atento. Muitos desses grupos de extensão e pesquisa hoje têm Instagram,
ou os processos seletivos, na maioria das vezes, eles são publicados na página do departamento ao qual aquele programa de graduação ou de mestrado ele funciona, né? Então, por exemplo, do grupo de pesquisa e de extensão que eu participo, o grupo de pesquisa em joelho e esporte, o grupo de extensão Papo Joelho, a gente tem Instagram, a gente tem o departamento de fisioterapia, então toda vez que a gente vai fazer uma seleção, a gente publica no nosso Instagram, a gente publica no departamento de fisioterapia, diz como é que são as fases de seleção, para que todo mundo possa ter acesso, todo mundo que quer, e consiga participar, e aí, dentro da seleção, passar ou não, dependendo de como a seleção for feita. E isso é muito interessante. Iniciação científica também, os editais são publicados a cada ano nas universidades federais, estaduais, e também existe iniciação científica em universidades particulares também. Então, se você faz numa universidade particular, você pode participar aí também. Se não tem grupo de extensão, se não tem liga acadêmica na sua universidade, você pode criar também dentro de uma área de interesse, pede ajuda a um professor, ao coordenador do seu curso e vai atrás para poder fazer isso, porque isso é um estudo direcionado que vai te ajudar demais a ter um panorama sobre a sua área de pesquisa e entender o que é que está faltando, como você pode fazer uma pesquisa dentro dessa área, certo? Você faz muito link entre pesquisa e prática clínica, principalmente na extensão, e na iniciação científica, principalmente, é onde você vivencia a pesquisa científica. Você, muitas vezes, na iniciação científica, você vai ter que fazer uma pesquisa junto com algum orientador. Então, ali você vai vivenciar a fase, o passo a passo de como fazer um projeto de pesquisa, de como aplicar um projeto de pesquisa, coletar os resultados e fazer a escrita de um artigo científico. Então é muito bom, se você está ainda na graduação, entrar nesse tipo de grupo, né, e participar desse tipo de atividade que é extracurricular, mas que traz muitos bons direcionamentos para quem quer a área acadêmica, certo? Então, outra coisa que você tem que entender é que você não vai ganhar o prêmio Nobel, certo? Isso aqui é interessante porque às vezes, muitas vezes, a gente poda a nossa criatividade para ter ideias de pesquisa porque a gente tem um julgamento muito forte sobre nós mesmos e sobre as coisas que a gente pensa. Então, a gente começa a ter ideias de pesquisa, vai anotando ali, e depois já vai riscando porque acha que é muito besta, que é muito idiota, que não vai dar certo. Não faça isso. Se você tem uma ideia de pesquisa, anote essa ideia, não faça julgamento. Tente desenvolver essa ideia, apresente para outras pessoas que têm um pouco mais de experiência do que você e leve essa ideia à frente se você receber bons feedbacks. Se não receber bons feedbacks, de repente você pode ter uma outra ideia. Vai pesquisar em guidelines para ver se a sua ideia, na realidade, ela já não foi respondida com outras pesquisas e boas pesquisas, porque aí não vale a pena levar para frente algo que na literatura científica já se sabe, mas não corte você logo de imediato a sua ideia, achando que só vale a pena se for uma ideia estratosférica, a coisa mais maravilhosa do mundo, certo? Leve à frente, desenvolva as suas ideias sem julgamento e depois você vai buscar com pessoas da sua confiança. O simples, bem feito, já é sensacional, porque projeto de pesquisa é esse quadrinho aqui de cima, ó, onde o cara está na bicicleta e o projeto é só chegar na linha de chegada e não tem nada aqui no meio. Mas na realidade, implementar pesquisa, aparece milhões e milhões de coisas que a gente não previa. O projeto é o planejamento, a gente planeja tudo para se precaver, mas sempre vai aparecer alguma coisa pelo qual a gente não planejou, qual a gente não esperava e de repente aconteceu. Então, na implementação do seu projeto, você vai passar por coisas com que você não imaginava que pudesse acontecer até chegar ao final do seu projeto. Então, se você fizer algo muito complicado, muito mirabolante e muitas vezes fora da realidade, não vai dar certo o seu projeto e quem tem experiência na área de pesquisa vai entender logo isso de cara, que você está sonhando demais e não tem os pés fincados na realidade. E aí, muitas vezes, você tem um projeto maravilhoso, mas que não condiz com a realidade dos fatos. E você acaba não passando uma seleção do mestrado achando, sem entender muitas vezes o porquê
que o seu projeto não recebeu a nota que você achava que deveria receber, certo? Então, para a gente finalizar essa aula de hoje, eu trago para vocês o acrônimo FINER. A partir desse acrônimo, é como se fosse um filtro para você entender se a sua ideia ela atinge os critérios mínimos para ser uma boa ideia. Então, atenção. O F é de factível, o I é de interessante, o N é de nova, o E de ética e o R de relevante. Sempre que você tiver uma ideia, você precisa entender dentro desses padrões. A sua ideia, ela é factível? É possível implementar essa ideia na prática? Pense sempre dessa maneira, porque se não é possível implementar, não tem como fazer. Imagina que você vai fazer uma pesquisa que vai precisar de uma ressonância magnética para o diagnóstico de alguma condição musculoesquelética. No laboratório da universidade onde você vai fazer a pesquisa, tem ressonância magnética? Sim ou não? Se não tiver, já fica difícil. Você tem condição de arranjar financiamento ou de pagar para que a pessoa que entra na pesquisa faça a ressonância magnética? Sim ou não? Se não tem, então a sua ideia já morreu daí. Ou você pode adaptar para um outro método diagnóstico que você tem acesso. Não tem ressonância magnética, mas de repente um conjunto de testes clínicos dá o mesmo resultado de uma ressonância magnética. Pode ser uma alternativa. Interessante. Nenhum orientador vai se interessar por fazer uma pesquisa que já foi feita e com um resultado que já é um resultado adequado, certo? Uma certeza de resultado boa, como a gente viu na revisão sistemática que eu apresentei, certo? Então, tem que ter um grau de inovação para chamar o interesse do possível orientador. Ela tem que ser uma pesquisa nova, como eu coloquei aqui agora, né? Uma pesquisa nova, que nunca tenha sido feita, ou que traga algum tipo de inovação, mesmo que seja, por exemplo, uma aplicação do ultrassom em indivíduos com osteoartrite, que a gente já viu que tem revisão sistemática, com vários estudos que aplicou. Você mexe alguma coisa ali nos parâmetros, faz uma aplicação de um parâmetro que nunca foi utilizado, associa com outro tipo de tratamento que nunca foi associado, e de repente assim você tem uma pesquisa nova que pode ser interessante de fazer. E sempre tem que ser uma pesquisa ética, tem que seguir os preceitos éticos, certo? Que são dispostos para pesquisa com seres humanos, certo? Não adianta você fazer uma pesquisa que fere os princípios éticos, certo? Porque senão não vai passar logo na análise do projeto de pesquisa. E outra coisa, a sua pesquisa tem que ter relevância. Você perceba que tudo é conectado, né? Ela tem que ser factível, ela tem que ter ela tem que ser interessante, tem que ser algum tipo de inovação, tem que ser ética e tem que ter algum tipo de relevância. Os resultados dessa pesquisa têm alguma relevância? Se o resultado for positivo, em que esse resultado vai agregar nossa área de pesquisa, para o clínico ou para a própria área de pesquisa? Se o resultado for negativo, isso também impacta de alguma maneira? Impacta de uma maneira positiva, impacta de uma maneira negativa, impacta porque os clínicos vão deixar de utilizar um método de tratamento que agora sabidamente a gente vê que não tem resultado, ou vão passar a integrar uma nova metodologia, porque com essa metodologia a gente observa que tem resultados. Essa é a relevância da pesquisa. Você tem que pensar na relevância da pesquisa para os clínicos e para o meio acadêmico em que você está inserido. No melhor dos mundos, a pesquisa tem que ter relevância nesses dois pontos. Quando você atinge isso, você tem alta relevância dentro do seu projeto de pesquisa, ok? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, pode mandar para a gente um direct, né? Na nossa página do Instagram ou nos comentários aí do vídeo. Se você quiser compartilhar a sua ideia com a gente também, manda um direct para a gente. Não compartilha lá nos comentários não, porque alguém pode pegar a sua ideia e levar e fazer, certo? Então, tome cuidado com a sua ideia, compartilhe com a gente para a gente poder te ajudar a melhorar a sua ideia e aí a gente vai seguindo a partir de cada aula, melhorando as ideias de vocês até que você tenha um projeto de pesquisa, ok? Gostou do vídeo? Não esquece de dar o like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para poder receber a notificação dos próximos vídeos, certo? E se você achou que esse vídeo
ele contribuiu no seu processo do mestrado, quiser deixar aí uma contribuição, tá lá o Pix da gente, vou deixar aqui também na descrição do vídeo, para que você possa fazer a sua contribuição voluntária, ok? Valeu, galera. Até o próximo vídeo.